Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira e esse é mais um episódio do Topcast. Então hoje a gente tem dois convidados ilustres e a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto diferente. A gente vai falar sobre saúde financeira para médicos. Então hoje duas pessoas especiais, um que já esteve aqui antes e outro que é totalmente novo, inédito e inesperado para vocês. Fala aí, Filipão. O Felipe já tá aqui com a gente sempre, toda semana. E aí, Filipão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Barcelos. Obrigado aí pela apresentação, doutor Fernando. E agradecer aqui imensamente ao doutor Francesco Blumetti, Renato Breia, obrigado pela presença. E assim, de forma geral, um tema novo, né? A gente só falou de temas da prova, de ortopedia pediátrica. E agora a gente vai falar sobre investimento e como que o médico lida com o investimento. Então, para não ficar delongando demais, queria que vocês se apresentassem. Primeiro, Francesco, nosso mestre, já esteve aqui falando sobre Mielo, já rasgamos elogios aqui, o Breia, o galã do mercado financeiro. Por favor, Breia, começa você se apresentando, depois do Francesco de novo, para quem ainda não conhece. Legal, prazer estar aqui com vocês, Fernando Felipe. Eu sou Renato Breia, tenho 18 anos de mercado financeiro, sou sócio fundador da Nord, que é uma casa de investimentos, a gente produz conteúdo também bastante, mas a ideia é que a gente proporcionar conteúdo hoje, né, falar sobre saúde financeira, né, vocês falam acho que bastante sobre saúde como um todo, mas saúde financeira é uma coisa que ajuda muito na vida da pessoa para ela ter saúde em geral. Bom, eu sou o Francesco, né, como o Felipe já falou, sou ortopedista pediátrico, todo mundo, assim, muita gente me conhece já por falar de temas aí relacionados à análise de marcha, paralisia cerebral, mielomeningocele, mas hoje eu acabei vindo aqui, o Felipe tinha comentado um tempo atrás, falou, pô, vamos fazer alguma coisa mais relacionada a essa área de investimentos, né, e eu, assim, tive, há alguns anos aí, tive um estalo e resolvi começar a estudar um pouco mais mercado financeiro, né, e recentemente aí acabei tendo a oportunidade de entrar para a Nord, né, após uma conversa com o Breia, para trabalhar nessa parte de gestão de patrimônio mais voltado para o público médico também. Então é uma atividade paralela que eu venho fazendo aí junto com a minha atividade principal aí de ser médico, né? Muito bom, muito bom. Então, assim, a gente tem dois convidados ilustres, já se apresentaram, né? E hoje a gente vai falar sobre saúde financeira de um modo geral. Isso o Breia tocou nesse assunto. Então, é importante para que a gente tenha saúde física, saúde mental, que a gente tenha saúde financeira, né, Breia? E eu acho que você podia contar pra gente como é que surgiu a Nord, assim, como é que surgiu, como foi a ideia de surgir, você encontrou seus sócios, né, você já trabalhou na Empíricos, conta pra gente como foi a ideia disso tudo. Legal, a gente se conheceu trabalhando junto, a ideia inicial lá em 2018, né, era montar uma casa de conteúdo, de investimentos, a gente via um crescimento muito grande de pessoas interessadas a investir. Naquela época você tinha por volta de 1 milhão de investidores na Bolsa, a gente tem por volta de 5 milhões. Existiam poucas alternativas das pessoas se informarem a respeito de investimento com pessoas que realmente são do mercado financeiro. É claro, você tem conteúdo de investimentos em todos os lugares agora, né? Mas muitas vezes o influencer que não tem tempo de mercado, qualificação técnica, ou até não tem certificação para poder dar uma recomendação de investimento. Então a gente tinha o mesmo propósito, a gente queria proporcionar um conteúdo de fácil acesso, mas ao mesmo tempo técnico, né? Tentar traduzir o idioma da Faria Lima, cheio do financês, dos termos em inglês para a pessoa física, e fazer com que isso chegasse, né, de forma muito fácil, seja para o investidor profissional que quer uma opinião independente, ou seja para uma pessoa que está começando a investir, tem pouco dinheiro. Então a gente focava muito nessa ideia de, eu preciso dar escrever um relatório que tanto a minha avó vai saber, ou a minha mãe vai conseguir ler, ou até mesmo um profissional do mercado financeiro que vai ler, vai entender e vai conseguir aplicar aquilo no dia a dia. A gente começou inicialmente com uma casa de conteúdo, né, que é a Nord Research. Depois a gente viu a oportunidade de ter outros negócios. Então, a gente montou a Nord Wealth, onde o Francesco faz parte lá do nosso time. O que a gente faz? A gente é consultor de investimento, então, basicamente, as pessoas têm a oportunidade de
que não querem ler o conteúdo e executar por conta própria, mas querem contar com a nossa ajuda para executar as recomendações de investimento. E tem muito a ver com o médico no final do dia isso, porque cada pessoa é diferente. Eu posso, vamos dizer assim, vocês podem produzir conteúdo médico, ou vamos tentar traduzir de uma forma mais fácil. Eu posso produzir aqui um monte de conteúdo de saúde, de como a pessoa se alimentar, de como que ela pode treinar, mas isso vai depender muito da habilidade e capacidade dela fazer isso por conta própria. E quando você fala de wealth management, basicamente você está contratando um personal trainer. É o cara que vai tentar entender mais no detalhe quem que é você, quais são as suas características, quais são os seus objetivos, né? O personal, ele fala, você quer emagrecer, ou você quer performance, ou você quer super performance. Então, eu até brinco, e eu não estou falando isso só porque eu estou aqui, eu falo isso muito para os meus clientes, né? Você vai lá no teu médico de saúde, aqui é o médico de finanças. A minha principal atribuição lá na Nord é tentar fazer um diagnóstico do que você é hoje e aonde você quer chegar. O meu trabalho vai ser bem feito se eu conseguir fazer com que você chegue no final da vida com qualidade, né, com saúde financeira. E às vezes a gente precisa falar algumas verdades, né? Então eu vou falar assim, você tá gordo pra caramba, sei lá, você tá, ou seja, você tá poupando muito pouco para o que você pretende um dia lá na frente usufruir da sua poupança. Então tem muito dessa parte de diagnóstico, de plano em conjunto e de evolução e acompanhamento. Falar algumas verdades. Não, falar várias doloridas. Várias verdades, entendeu? Então assim, é muito legal isso, porque tem muito a ver com a questão médica. O pior cliente para mim, não o pior cliente para mim, mas... O cara que acha que sabe tudo. Não, a pior situação para o meu trabalho, deve ser o meio parecido com o de vocês, é quando você vê um paciente terminal. O que é o paciente terminal do ponto de vista de investimentos? É o cara que já está com uma idade muito avançada, não fez poupança suficiente, vai chegar no final da idade ativa muito rápido e não conseguiu acumular patrimônio suficiente para viver o resto da vida. Esse é o... E tem dívidas ainda por cima. Eventualmente isso. Mas, assim, tem casos e casos, né? Às vezes você fala assim, o cara trabalhou a vida inteira, juntou um patrimônio de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais é bastante dinheiro. Só que ele tem um nível de vida onde ele gasta muito dinheiro. E às vezes esse patrimônio ele vai provavelmente conseguir usar durante um tempo, mas se ele viver demais... Vai acabar. E, bom, vocês acompanham a medicina e como a medicina está evoluindo, provavelmente a expectativa de vida que a gente está vivendo hoje para os próximos 20 anos pode ser que mude. Então, o meu trabalho tem tudo a ver com o que vocês fazem, assim, eu falo várias vezes isso para meus clientes, assim, eu sou teu médico das finanças, preciso garantir que você vai ter saúde financeira lá na frente, né? Então, é um pouco do que a gente faz lá na Nord. É sensacional. Acho que a gente vai entrar nessa questão do médico também, né? Porque é um ponto que a gente percebe como que a classe não sabe lidar com a carreira, não só com a parte financeira, mas assim, é difícil, porque eu acho que a medicina ela é uma profissão que é muito técnica e é muita exigência de estudo, muito tempo de estudo, e a pessoa, às vezes, eu brinco que ela se emburrece, porque ela não tem tempo de olhar para outras coisas, ela não tem tempo de olhar nem para artes, nem para investimento, para nada, nem para saúde, muitas vezes. Então, o médico... Então, aqui a gente está, claro, no meio do Einstein, em São Paulo, conversando com uma pessoa da Faria Lima. Então, assim, a gente está aqui falando entre exceção, mas as pessoas que estão ouvindo são pessoas do Brasil inteiro e que, às vezes, elas estão lá no plantão no interior e querem mudar de vida, e assim, né, não é mudar de vida, mas não ficar nesse mesmo ciclo, né? Eu acho que o médico, ele fica nesse ciclo, e aí ele envelhece, aí vai ter filho, o filho entra na faculdade, tem que trabalhar para pagar a faculdade, e fica pobre o resto da vida. Conheço muitos. Eu cheguei até aqui, eu brinco sempre com os nãos, que foi assim, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, e... Só para a gente entrar um pouco nesse assunto, eu queria antes pegar do Francesco, como você adiantou aí, mas como que você chegou na Nord? Porque o Francesco, ortopedista pediátrico, já com doutoramento, ficou fora 3 anos, tem toda uma história na medicina, né? Acho que o que eu acabei sentindo era justamente isso que você falou, assim, que há alguns anos, assim, eu comecei a perceber que eu não estava me dedicando, assim, não sabia, na verdade, não prestava atenção nisso e provavelmente estava gastando mais do que eu
devia gastar, né? Porque médico tem esse problema, né? Assim, porque diferente de outras profissões que você tem um salário que é mais ou menos estável ali, você até pode trabalhar por produtividade, mas médico é muito fácil você escalar o seu trabalho, né? Você pega um plantão a mais, você opera um pouco mais, você atende um pouco mais, então você consegue, puxa, eu quero comprar um carro novo ali. Então, pegar um plantãozinho a mais ali. Aí você começa a acostumar a fazer isso, e com isso as pessoas não precisam se planejar muito bem, porque elas sabem que elas conseguem escalar, mas é claro que até um limite, e até uma determinada idade. Vai ter uma idade que você não vai mais querer ficar dando plantão e tudo mais, né? Então, chegou um determinado momento, assim, que deu uma estalada, assim, falei, putz, eu preciso planejar isso melhor, né? E aí eu comecei a estudar um pouco, e aí, enfim, você me conhece, assim, eu não consigo fazer as coisas meio pela metade, né? Comecei a estudar um pouco mais, assim, em 2018, começou a interessar, 2019, aí veio a pandemia, 2020, tava um pouco mais de tempo livre, a gente tava fazendo menos coisas eletivas, continuei estudando, resolvi fazer um MBA enfim, mercado financeiro no IBMEC, né? Mais voltado a ações, análise fundamentalista, tudo. O que foi, na verdade, um start para mim, assim, né? Você percebe quanto que você não sabe das coisas, né? E você fica impressionado, fala, pô, assim, eu tenho doutorado, faço um monte de coisa aí na área na área médica, na minha área mesmo. E uma coisa que é tão básica, assim, que educação financeira, eu sou péssimo, né? Não sei nada. E aí esse MBA acho que foi um bom start, eu fiz um monte de cursos depois, tentei várias coisas, até falei num evento que a gente teve, tentei fazer de tudo day trade, várias, né, mexer com criptomoedas, para ir entendendo o que existia, assim, né. E aí eu cheguei no conteúdo da Nord já acho que em 2019, 2020, e comecei a gostar muito de tudo que eu li, já li relatório de praticamente todas as casas que tem aqui no Brasil, alguns conteúdos de corretora, de conteúdos externos também. Eu acabei me identificando muito com o conteúdo da Nord, assim, porque eu achei que era uma coisa mais pé no chão, assim, achar que era uma coisa mais, não sei, me parecia mais verdadeira na época. Eu fui tentando ver vários locais e acabei ficando mais... Só na época, agora você acha que não. Não, continua achando também. Nord não é mais verdadeiro. Continua achando. Agora vendo por dentro. Agora por dentro tá tudo acho que não. Exato. Não, enfim, aí com o passar do tempo, eu comecei a gostar mais e mais, eu falei, puxa, acho que eu vou acabar estudando um pouquinho mais isso, né? Fui, de novo, fazendo outros cursos. E no começo de 2022, eu falei com o cara que era meu assessor, no caso era assessor mesmo, na época, comentando, puxa, tinha interesse de fazer um projeto para médicos aí de investimento, porque médico, é o que você falou, não tem tempo, não se dedica, tem esse problema de planejamento financeiro. E ele falou, você não faz o curso a prova da Ancor, né, e vem trabalhar com a gente no escritório aqui. Eu, tá bom, eu acabei fazendo curso lá para fazer a prova da Ancor, né, de agente autônomo de investimentos, fiz a prova, e nesse meio tempo eu acabei conhecendo a Fabiana Panachão, que na verdade estava começando a tocar o projeto do Clube Nord lá, e numa conversa com ela lá para ver se entrava no Clube Nord, que é um produto lá da Nord que é um pouco mais exclusivo, que tem lá, enfim, conteúdos também, acho que o Breia pode até falar um pouco mais depois. Eventos, né? Enfim, networking. E eu comentei sobre esse projeto que eu estava pensando, ela, pô, vamos um dia tomar um café lá na Nord, eu marco para você falar com o Breia, tudo. E aí eu acabei indo falar com o Breia mesmo, e, enfim, aí acabou dando certo, né? No final das contas, eu cancelei minha inscrição da Ancor, eu tinha passado na prova, e fiz a prova da CEA, que é uma outra prova aí para... mais voltada para esse... Né? Sim, especialista em investimentos. Né? Eu acho muito legal, até queria ouvir de vocês, né? O que vocês... É muito engraçada a percepção dos médicos em relação aos médicos do ponto de vista financeiro. É que eu acabo recebendo um perfil muito específico, que é justamente quando o cara me procura, ele já é o cara mais interessado. O médico, por uma questão óbvia, né, em geral, é uma pessoa muito estudiosa e inteligente. Então, todos os meus clientes, né, os médicos, né, são pessoas e valorizam muito a questão da especialidade, porque, bom, enfim, na medicina é muito ampla, né? Então, quando ele vai querer procurar um negócio de investimento, ele tem essa ideia de que ele precisa procurar um especialista. Então, esse é o primeiro clique que o médico dá. Preciso procurar um especialista para resolver o meu problema. Mas a carreira do médico é muito louca também, porque vocês passam praticamente aí 10 anos estudando e se matando aí, eventualmente sem ganhar muito dinheiro.
E aí depois, eu acho que quando começa a ganhar algum dinheiro, eu acho que tem aquela ânsia do tipo, eu passei tanto tempo sem ganhar algum dinheiro, agora eu preciso passar uns 10 anos gastando. É o From Hero to Zero e o From Zero to Hero, né? Compra um carro. Você nunca ganhou nada, de repente você ganha um salário assim muito bom. E aí, o que é legal também, o que eu gosto dos casos de médico é que em algum momento ele vira essa chave, ele sai de um cara, justamente, sai um cara que não tá ganhando tanto dinheiro para ganhar muito dinheiro, ele aumenta muito o custo de vida, eventualmente ele é o único da família, o provedor, ele só ganha se trabalha, em alguns casos, né? Então, a maioria. Tem um risco grande relacionado à questão, né, de renda, até mesmo patrimonial. Então, imagina, um médico que trabalha, a mulher não trabalha, tem 2 filhos, ele é o grande provedor da casa, ele tem uma renda às vezes muito alta, às vezes tem um gasto muito alto e ainda não juntou patrimônio. Esses são os casos, por exemplo, que a gente gosta do seguro de vida, porque o cara consegue pagar um bom prêmio e enquanto ele não está acumulando, ele tem ali um seguro de vida que vai garantir, caso aconteça alguma coisa, né, venha a faltar, seria o pior dos casos, mas mesmo se ele tem algum tipo de acidente ou tem que reduzir a carga de trabalho. Ou como aconteceu na pandemia, eu tinha médicos que eram clientes nossos que ganhavam 100, 250 mil, 300... às vezes 300 mil reais, mas era só operação eletiva. Aí o cara, de repente... Não teve mais nada, né? Bum. E a outra coisa curiosa também de médico, então tem todo esse ciclo, né, de não ganhar nada e depois ganhar bastante dinheiro, mas aí vai aumentando as receitas, vai aumentando os custos e tal, e o cara chega numa época da vida que você fala, bom, agora você precisa construir patrimônio. E às vezes o cara me procura e fala assim, bom, mas quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ter de rendimento? Ele quer rendimento, né? Aí eu falo assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, ganhando 100, 200, 300 mil reais por mês, não se preocupa em ganhar. Se eu não fizer muita besteira, porque o cara quer se envolver muito no dia a dia, ele quer dar muito pitaco nisso, aqui. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar, se você ganha 300 e gasta 100... Esse é seu ativo, né? Esse é teu maior ativo. Gasta tempo no teu trabalho, né, eventualmente monta um negócio, porque tem médicos que começam, né, enfim, dentro de algumas possibilidades, ele tem a possibilidade de montar uma própria clínica ou 2 clínicas e tal, gasta tempo com o que você faz bem e com essa bola de neve, lá na frente você vai ter muito dinheiro. A gente só não pode fazer besteira. Então, eu gosto muito dos casos de médico, porque tem é um caso bem específico, a maioria deles estão nesse mundo aí, assim, sabe? É bem legal, eu gosto. Você falou uma coisa bem legal. Eu dei um livro de presente pro Francesco que ele não leu. Eu li sim. Você leu? Não inteiro, mas eu li. Mas é um livro conhecido, do pessoal do mercado financeiro conhece. É o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Chato pra caramba. Muito bom. É bom demais. Esse é o pior livro do mercado financeiro, desculpa. É um livro de ficar na cabeceira, não escute que é conhecido, o que ele tá falando. Pelo amor de Deus. É muito bom. Você tá falando do livro de investimento, tem 2 caras da área financeira e que estão falando que os livros é chato. Não, o livro não é de investimento, o livro é de vieses. Como que os vieses fazem a gente tomar decisões erradas. E aí... Pô, sou chato de ler. É chato. Eu tô brincando, é claro que é chato. Mas o que eu queria pegar desse livro, né, que é exatamente isso que você falou. A mensagem do Daniel Kahneman é que o homem comum não se dá bem no mercado financeiro. E aí que você falou uma coisa que, tipo, venha, então deixa que pelo menos eu te orientar, né? Então, assim, e aí? O cara consegue? Qual que é essa visão? A pessoa sozinha, o que eu vejo, né? Assim, não só entre médicos. As pessoas conversam como se elas soubessem do que elas estão falando. Eu não entendo nada de mercado financeiro, de verdade, assim. Se você conseguir vender algum produto para mim, é o típico do médico que está precisando de ajuda. Mas o que eu vejo as pessoas falando como se elas soubessem. Elas, não, comprei ação de não sei o quê. Cara, mas médico tem um problema nisso. Médico acha que sabe de política, médico acha que sabe de mercado financeiro. Então, sério problema. Então, você vê conversa de centro cirúrgico, você vê o cara falando de tudo e com a maior propriedade, assim, querendo dar discursinhos. É o senhor discursinho. O cara mas é pela própria natureza, né? O médico eu acho um cara muito estudioso, tem que ser inteligente, não tem como não ser inteligente. Eu gosto das discussões. O ponto é que é o seguinte, a carreira ela tem um ciclo muito mais, né, longo. Talvez os médicos atinjam a maturidade com o quê? 50 anos da profissão. O médico é aquele médico... O médico... por aí, 45, 50 anos. 50 anos, né? Então, e assim... E muitos trabalham até os 70, 75, exatamente, 80, né? Então, o ponto aqui, que eu falo bastante até o cara tem que gastar tempo com a atividade dele, que já demanda bastante tempo, ele ainda precisa estudar a vida inteira. Então, assim,
dificilmente ele ainda vai ter algum tempo para se dedicar aos investimentos. É claro, todo mundo precisa se dedicar pelo menos um pouco. O que eu falo lá para os meus clientes é que se você não se dedicar pelo menos um pouco e entender, a nossa discussão nunca vai ser boa. Então, assim, um cliente que não sabe absolutamente nada e que ele deixa tudo na minha mão, em algum momento isso vai dar um problema, porque ele não está entendendo de fato o que a gente está fazendo em conjunto, tá? Mas acho que essa característica do médico, assim, que eu tento mostrar para eles é que, pô, você tem uma carreira que tem uma capacidade de aumentar a bola de neve, mas assim, às vezes é muito lá na frente. E a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? Se você vai atingir tua maturidade aí com 50 anos, no mercado financeiro, cara, com 50 anos você já tá destruído, porque você começou com 18, igual eu com 50 anos tô quebrado fisicamente, assim. 30 anos de mercado financeiro derruba qualquer um. Né? E ao mesmo tempo você não vai querer, você também não adianta você querer acumular um patrimônio em 3 anos, 4, claro, depende do aporte, mas em geral é isso que você falou, a bola de neve vai acumulando, né? E o médico às vezes tem a dificuldade de entender isso, que ele quer rendimento, né? E eu acho que a questão do trabalho ser o ativo e você não deixar o investimento atrapalhar o seu ativo principal, e tem outro fator. O seu trabalho como médico, se você trabalhar como médico, você pode até, vamos dizer, fazer uma caridade e não cobrar, mas você não vai perder nada. Você não perde, você sempre ganha. O mercado financeiro, se o cara se arriscar e for muito ousado, ele pode perder ainda. Então, se ele for... Esse eu acho que é outro fator. O cara pode perder tempo investindo, deixar de gastar o tempo dele no trabalho médico, que é o que ele sabe fazer bem, e ainda sair perdendo. Mas tem um pouco... Acho que eu até conversei isso com o Francesco uma vez, né? Dentro da medicina, você acaba dependendo de cada tipo de médico, fazendo algumas coisas que você gosta muito e algumas coisas que você odeia, mas te paga muito bem. Então, juntar dinheiro te permite que em algum momento da tua vida, lá com seus 40, 45 anos, você só faça o filé. O que você gosta muito. Reduz, né? Assim, foca numa coisa ou outra. Eu não consigo imaginar o que é um plantão, deve ser um negócio infernal. Né? Em geral, é a realidade de muitos pro resto da vida. Tem muita gente que não consegue sair, fica naquele ciclo vicioso aí que você falou, né? Vai filho pra escola, filho pra faculdade, não sei o quê, aí tem que sustentar a casa de praia, o carro, não sei o quê, e no final das contas o cara não conseguiu juntar nada, tem um passivo enorme ali. Dublê de rico, o famoso dublê de rico. Exatamente, você vai ver... E tem vários, até nessa negócio de tentar entrar e conversar com alguns colegas meus de turma, assim, pra ver se tem interesse, né, enfim, de participar, né, desse tipo de consultoria. Você vai conversar e você fica perplexo de ver que as pessoas não têm dinheiro guardado, assim, pessoas da minha idade, assim, que deveriam ter, assim, um mínimo, assim, né, e não tem, é impressionante. Assim. O cara fala, ele não tem interesse em investir porque não sobra nada, né? Não sobra, desculpa. Eu acho que esse... O dia que eu tiver dinheiro, eu falo com você. Assim, isso é uma sensação que a gente começa a ver, é claro, é uma escala menor, mas não é questão de não sobrar, mas a questão de você começar a contar com o dinheiro. Então, você fala assim, minha renda média, e a renda média é o que você falou, Breia. Se você trabalha, você ganha. O mês que eu vou viajar, é o gasto na viagem e o gasto... E não ganha. E eu não ganho. Então, assim, isso... Né, você gasta o dobro. Né, o dobro, exatamente. E isso, minha mulher também é médica, que é a mesma situação. Então, ou seja, a casa inteira deixa de ganhar naquele período. E aí... Mais risco ainda. E aí o que acontece? Você começa a contar com o dinheiro. Você fala assim, não, mês que vem tem uma conta assim, mas, pô, vai entrar tanto. Você começa a contar com o dinheiro. E a pessoa que dá plantão... a pessoa que dá o plantão, é isso aí. O cara conta, puta, eu comecei a dar o plantão. No primeiro momento, quando você é recém-formado, puta, é ótimo, cara. Eu vou dar mais um plantão, vou tirar uma grana, melhorei meu padrão de vida. De repente, ele tá contando com esse padrão de vida e contando com esse plantão e ele não pode largar. Ele só quer ficar mais sossegado. E ele não pode. Gestão de carreira, isso é uma coisa que o Fernando falou, que é muito claro para nós aqui, para o momento que a gente está vivendo. Assim. A gente saiu dos plantões e você passa a ter... O Francesco, meu mentor aí, meu herói, né? Maravilhoso. O Francesco, ele... O cara puxa saco, né? Não, que isso. Mas é verdade, assim, quando você passa a ter tempo para fazer boas escolhas. Porque se você está no plantão, você não tem tempo, você não tem disponibilidade. Você não tem disponibilidade para auxiliar um colega, você não tem disponibilidade para esperar o paciente chegar no consultório. Então, assim, a gestão de carreira, aqui a gente está falando de mercado financeiro, mas eu acho que o que eu percebo, assim, colegas que terminaram a mesma especialidade que eu muito antes de mim e não estão conseguindo ter o posicionamento de mercado que eu estou tendo. Então, assim, por quê? Porque deu sorte. É sorte? Será que é sorte? Será que o tempo que eu fiquei parado ali no consultório, pagando o aluguel, esperando o paciente chegar? Então, assim, só aproveitando para essa questão
do que você disse, né? E uma coisa que eu queria pontuar, que você comentou e é legal, assim, de um lado o médico que chega sabendo alguma coisa, né, te procura na Nord, mas o que a gente vê da maioria é que a gente é presa fácil do mercado, assim. Gerente de banco adora ter, todos os bancos isentam taxas para médico, né, porque a gente vai comprar tudo que tem de pior, né. Você vai abrir uma conta no Personalité lá, se você não for médico, você tem que ter X investido. Se você for médico, você nem precisa, assim, só porque você é médico. Seguro de vida, esse é o melhor. Que eu vou te dizer, eu até acho que faz sentido, tá? A Prudential, que eu acho que é a mais conhecida, que eu acho que você já deve ter recebido milhares de vezes algum cold call de alguém da Prudential, eu acho que faz algum sentido. O problema é que eu já vi médicos que contrataram 3 planos de vida. Eu tenho um amigo que contratou 5 Prudential. Assim... 5? E aí, assim, o que você tem que pensar, né? Uma coisa é você pagar durante o momento que você está acumulando, depois que você acumulou bastante, você não precisa mais ter, eventualmente você pode resgatar depois de 10 anos e tal. Então, tem um momento da tua vida enquanto você está crescendo o patrimônio que faz sentido. Depois, o teu próprio patrimônio é o teu seguro. Senão você está pagando muito prêmio por uma coisa que te tem uma cobertura relativamente pequena. E assim, contratar 2, 3, 4, assim, aí não faz sentido nenhum. Né? É melhor você fazer o seu próprio seguro. Então eu já vi muita loucura nesse sentido. E aí, como você falou, acaba sendo uma presa fácil. Né? Porque essa pegada do seguro de vida, ela é muito forte. Né? Então, você chegar pra uma pessoa e falar assim, pô... Não só seguro de vida, né? Serite, que é o seguro de risco, responsabilidade civil, né? Uhum. Tem também, tem vários, né? Não de incapacidade temporária também, né? Tem vários. Alguns não precisa fazer. Daqui a pouco o cara tá pagando R$20 mil por mês, que ele podia estar acumulando a juros de 3,75% ao ano, que talvez seja melhor do que ele ficar pagando 5% de prêmio, né, em cima do seguro. Então, aproveitando isso, quais são as armadilhas que você mais vê que os médicos caem, assim, no mercado? Eu acho que essas, tá? Eu acho que, assim, primeiro... que eu acho, assim, o médico, como a vida é muito corrida e tal, ele não tem uma boa noção do orçamento de casa. Ele não sabe quanto que ele ganha e quanto que ele gasta. Nunca fez a conta, né? Nunca parou pra contar. Putz, cara, isso... Porque às vezes também não é um valor fixo mensal. Como é que você sugeriria a pessoa para começar isso, assim, tipo, assim, pensar isso? O ponto é, assim, todo mundo tem que ter uma noção, pelo menos razoável, do que é teu custo fixo, certo? E tem algumas formas de você se auto-sabotar, que é você se pagar primeiro. Então, você recebe todos os dias 5 e 10, né? Você primeiro manda o dinheiro para outra conta, que aquilo ali é o teu colchão, e depois você começa a gastar. Se acabar tudo ali, beleza, acabou. Então você se paga antes, depois você gasta você depois. Você poupa primeiro, você quer dizer? Você se paga. Você se paga, que é o pagar pro Felipe do futuro. Sim. Então, você recebe dia 5 e dia 10, beleza. Não, eu entendi. Só pra ficar claro pai rico, pai pobre, fala essa frase. Você se paga antes. Então, você separa a conta. Essa conta aqui eu não mexo, só sai dinheiro. Não adianta também ficar juntando um bolo aqui, de repente, vai lá o presa fácil também da BMW, né? Os médicos são presa fácil da BMW. Agulhas negras faz a festa. Nossa, faz a festa. Então, aí vai lá e limpa a conta. Essas tem que ser uma conta meio... Tem outras maneiras de você fazer isso. Você pode fazer uma previdência, que é uma coisa que você vai pagar lá um boleto de 3 mil, 5 mil, 10 mil por mês, que é qualquer coisa. Te obriga a pagar um negócio. Te obriga a pagar um negócio. Tem muito médico que faz isso via imóveis. É melhor ele investir em imóveis, mesmo sendo um negócio que eu não acho bom, do que ele não fazer nada. Né? Mesmo em São Paulo, que o imóvel parece que você tropeça e o valor estoura, assim. Eu não gosto, porque assim, você acha que o imóvel vai dobrar de valor em 7 anos? E você vai fazer o patrimônio dobrar em 7 anos? Com o juro atual. Com o juro atual, sim. Tá fácil, né? Mas, de novo, mesmo que não seja... Assim, com liquidez. O meu apartamento dobrou de valor. Mas sabe quando eu comprei? Em 2011. 11 anos dobrou de valor. Nós estamos falando de São Paulo, né? São Paulo. As pessoas falam que São Paulo tem outra realidade. Só que eu paguei muito barato. Foi um bom negócio. Não, se eu tivesse botado esse dinheiro nos... Não, eu digo assim, você fez um bom negócio na compra do apartamento, por isso ele dobrou. Detalhe, eu paguei paguei 20% na entrada, financiei no juro da Dilma, que ela me salvou, a 8,25. Então eu fiz um baita negócio. Pagava lá Mas assim, aí foi uma estratégia financeira que deu certo. Comprar um imóvel pagando juro de 8% ao ano, naquela época, era um baita negócio. E você acha que estoura alguma hora essa bolha de São Paulo imobiliária?
Putz, é que São Paulo é meio o Itaim é um Manhattan, né? Sendo aqui, né? Sendo assim, Itaim, né? É meio uma bolha. Eu particularmente, eu tô com muita dificuldade eu moro no mesmo apartamento há muito tempo, apartamento de 110 metros quadrados, pra mim, eu moro sozinho, então pra mim tá mais que suficiente. Assim, me dói no coração pensar que eu vou comprar um apartamento de 250 daqui a algum tempo e tal, assim, porque o Itaim tá, tipo... 30 mil metros, pra começar, né? Esses novos aí que estão... 40, 50... 250 metros, 350 metros. Mas você vê que o céu é o limite. Então, o teu custo de oportunidade, e aí isso é uma coisa também que eu acho que acontece na vida de todo mundo, não são só os médicos, é que assim, quando ele junta um baita patrimônio, ele vai lá e enterra 80% no imóvel. Aí, 80% do patrimônio do cara tá imobilizado, rendendo o quê? Nada, porque ele tá morando lá, reajustando a inflação, no máximo, ou seja, ele está perdendo oportunidades. Você tem hoje investimentos em renda fixa que te pagam inflação mais 7, mais 8, isento. Olha o custo de oportunidade. Então, talvez seria melhor, ao invés de ele gastar os 3, 4 milhões, é que é difícil convencer a mulher, né? Vocês devem ter mulher. Convencer a mulher de morar de aluguel deve ser complicado. Um apartamento de 100 metros, de 60 metros. Mas mesmo para investir, né? Você pensando em imóvel para investir, assim, né? Geralmente o pessoal no mercado financeiro não gosta dessa opção. Não gosta, né? porque não é um investimento. Você vai investir, aí você tem um aluguel, aí você tem você precisa ter o cara que está alugando, né? Você precisa ter lá o inquilino, você tem todos os custos, aí de repente você vai ficar com aquela vacância e aí vai ter que pagar os custos do local, aí tem depreciação, tem um monte de coisa assim que... Sem contar que às vezes de repente abre alguma coisa na frente, aí levanta um prédio na frente, desvaloriza. Acontece. Mas assim, é melhor fazer do que não fazer nada, sim. Tá? Eu acho Pelo imóvel... menos se te obriga, né? Você ter essa dívida para você... Exatamente. E assim, a gente tá falando de né? Uma pessoa que tem 1, 2 milhões de reais, ele vai ter a oportunidade de ter quantos imóveis para investimento? 1, 2. Então você tá muito concentrado. Tem uma alternativa, você pode fazer via fundo imobiliário. No fundo imobiliário você tem vários imóveis, mas qual que é o problema daquilo? Que ele oscila. Então o cara precisa ter um pouco de estômago de ver as oscilações diárias. Então, mas assim, tem muito instrumento hoje na renda fixa que te paga cupom trimestral, semestral, até mesmo mensal. Então se o cara quer... renda recorrente. Assim. Quer uma renda recorrente, ele pode escolher um outro instrumento. E com esses juros altos, vale a pena investir que não seja renda fixa? Porque vocês estão falando o tempo todo, uma pergunta pertinente, né? É difícil bater a renda fixa no Brasil com um juro de 3,75. Né? Muito difícil. Tá muito mais difícil. Com a volatilidade que a gente tem hoje em outras áreas, né? É muito difícil. A renda variável. Então eu diria que assim... eu não sei exatamente o público que vocês falam aqui, se são os médicos mais de 30, 40 ou 50 anos. Hoje é um público mais jovem. Os residentes, né? Mesmo, né? Vai ser hoje, na faixa de 30 sim. E poucos, né? 30, mas isso a gente não sabe como que se escalona, né? Porque a internet a gente começa, a gente nunca sabe onde que a coisa chega, né? Mas eu faria uma excelente carteira de renda fixa, com pós-fixados, pré-fixados, indexados à inflação agora vale muito a pena. Eu acho que essa é a linha básica, né? Se você entender o que significa um pós-fixado, um pré-fixado, indexado à inflação, né, que você está no começo da vida querendo acumular, você já está na frente. Depois você vai entender outras classes de ativo. Tenta dominar primeiro essas classes, entender bem como é que funcionam. Compra um pouquinho de cada uma para ver até como flutua. Você quer comprar ações e ver como é que esse negócio também funciona? Compra um pouquinho, mas pouquinho, né? Começa devagar, né? Porque se comprar um pouquinho, o negócio subir pra caramba, você vai falar assim, nossa, eu devia ter comprado mais. Se despencar pra caramba, você vai falar assim, graças a Deus eu não comprei tanto. Então assim, você já vai sentir um pouco do calor da emoção do negócio. Né? Pulveriza, né, o investimento. Acho que é interessante experimentar mesmo, né? Eu acabei nesse negócio de começar a querer entender, eu tentei fazer várias coisas justamente para isso, assim, sempre com um pouquinho, assim, para não perder, e aí agora eu assentei no que eu acho que vai funcionar melhor para mim, enfim, aí também... 100% cripto, agora tá 100% cripto. Seguro, agora eu tô seguro. Day trade de cripto. Tô naquela opções binárias, eu faço opções binárias também. Mas você sabe que eu tenho uns amigos que trabalhavam com radiologia que virou uma praga day trade. Porque acho que o cara às vezes fica lá dentro da salinha lá, meio sem fazer nada. Ele falava assim, cara, era um vício nesse negócio lá onde ele fazia, né? Mas se fosse os caras que perdiam dinheiro pra caramba. Você vai conversar com o
cara fala, mas você já ganhou dinheiro? Eu falo, ganhei, mas só que esse mês eu perdi, né? Aí mês passado eu ganhei, aí esse mês... Então, aí fica difícil, assim, né? Você ter a consistência aí o cara vai jogar os 20% de imposto, ele vai ver que ele tá muito no prejuízo. Né? Como o cara tem dinheiro para ir, enfim, enfiando no negócio, aportando, ele vai lá como se fosse um jogo mesmo, né? Tem gente que até deve ganhar dinheiro, assim, mas enfim, não é difícil, acho que a maioria, né? Radiologista, né? E a consistência é muito difícil, né? A Nord tem algum produto, para quem não sei nada, de nada, o médico tá querendo aprender sobre investimentos, assim, sobre dinheiro e mercado financeiro. A Nord tem esse produto. Só acrescentar nessa pergunta do Fernando, que é exatamente a pergunta que eu ia fazer. Assim, qual que é o diferencial da Nord? Legal. Eu já sei, o Francisco me falou, e eu falei, cara, eu ouvi vários podcasts do Breia e nenhum você falou isso. Então, assim, qual que é a diferença? Por que eu não vou pro concorrente A, B ou C? Por que eu vou fazer a carteira com a Nord? Não, legal. Assim, a gente tem um site que é a nordresearch.com.br, você pode entrar lá, se cadastrar. A hora que você entrar na área logada, tem um monte de conteúdo gratuito. Você pode fazer um mini curso de todas as classes de ativo 100% gratuito. Então, eu acho que assim, se você está querendo aprender, entra lá, se cadastra e faz as aulas, entende o que funciona. Lá dentro dessa área logada, você vai ter vários tipos de assinatura. Então, você pode... me interesso por fundos imobiliários. Tem lá uma assinatura que custa R$9 por mês. Quero entender sobre renda fixa. E quero poder falar com a Marília, que é minha sócia, que é uma das maiores especialistas de renda fixa do Brasil. Você também pode fazer. E aí você vai montando o combo do jeito que você quiser. Quero aprender mais sobre ações, quero aprender mais sobre fundos e tal. Tem lá uma sequência, né, uma jornada que você pode, quando o teu foco é conteúdo. Se você falar assim, eu não quero ler nada, não quero fazer, eu só quero que vocês façam para mim. Aí é uma outra empresa, que é o personal trainer, chama Nordwealth, que é onde o Francesco tá lá com a gente. Olha, você entrar no nosso site, também se cadastra, põe algumas informações, quanto você tem de patrimônio, quanto você tem de renda, e a gente entra em contato e te mostra um plano de ação, né, baseado no que você busca. Então, a gente atendia acima de R$1 milhão, agora a gente já está começando a atender acima de R$300 mil, então, para quem tem esse interesse, dá para fazer. Qual que é o diferencial da Nord, tá? Bom, primeiro, os fundadores aí são todos... mais de 18, eu tenho 18 anos de mercado, a Maria tem 16 ou 15 anos de mercado financeiro, a gente passou por várias instituições do mercado, então o Bruce é a mesma coisa, e a gente tem um corpo de analistas bem grande, pessoas que já passaram ou por bancos ou corretoras ou casas de análise, então a gente tem uma equipe de análise muito grande que cobre todas as classes de ativo, como eu disse, da fixa, fundos imobiliários, investimento internacional. Então a gente tem uma parte de análise de ativos muito forte. Acho que o outro diferencial é que a gente tenta falar, apesar de eu ter me eu falei um monte de... Não, mas em geral eles falam a língua das pessoas normais também. Eu tento falar a língua das pessoas, né? Eu tento falar um pouco a língua das pessoas, que é justamente... você vai numa consulta com o teu médico, né? O médico é aquele cara que te conforta, né? Que consegue te traduzir bem, né? Se você chegar numa consulta, o cara falar um monte de coisa, você fala assim, ele parece ser bom pra caramba, mas eu não entendi, né? Então, e aí me desculpem de novo por ter falado tantas palavras, é um pouco força do hábito. Então, acho que é um pouco isso, é aliar a parte técnica, né? Com pessoas que estão há bastante tempo no mercado, a gente é bem crítico em trazer pessoas que realmente são capazes de analisar essas classes de ativo, juntar essa parte de falar a língua das pessoas numa plataforma ou numa forma de serviço que as pessoas conseguem ter um contato próximo. Né? E o din-din? E quanto que eu pago por isso? Assim, depende. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de contratar a Nord para contratar um concorrente? Assim? Não, em preço, as assinaturas, tem assinatura de R$9. Não, a parte do acho que Wealth. Acho que ele está perguntando a questão da diferença, por exemplo, de um AI ou de um gerente de banco, um modelo de consultoria. Legal. Isso é bom. A gente tem uma forma que hoje no mercado é diferente, mas é diferente no Brasil, mas no resto do mundo é o que prevalece. Então, tem dois modelos, e aí eu vou usar... vou traduzir aqui, estou acostumado também a falar, mas assim, tem um modelo que é de comissão e tem um modelo que a gente fala que é de FII fixo, né, de taxa fixa. Então, no modelo hoje de agente autônomo, né, o assessor de investimento, ele te oferece um monte de produtos. Que é o comum das corretoras em geral. Exatamente. Ele te oferece um monte de produto e todos os produtos que ele te oferece, ele vai receber uma comissão. Então ele fala assim, compra esse CDB aqui, ele recebe uma comissão. Compra esse fundo aqui, ele recebe uma comissão. Compra esse COI, compra
enfim, qualquer tipo que ele te oferece, qualquer produto que ele te oferece, ele recebe uma comissão. Por que a gente não gosta desse modelo? Porque você não sabe quanto que é a comissão que ele recebe, então eu não acho que é transparente, e às vezes isso induz... É um viés muito grande. Né? E tem né, um conflito de interesse de às vezes o cara querer te oferecer as coisas que que pagam mais comissão. Então esse é um modelo que a gente não gosta. O modelo que a gente cobra do cliente, então o cliente paga, por exemplo, dependendo do patrimônio, 0,5% ao ano, né, cobrado ali tudo isso. E todos os produtos, como esse ambiente todo é muito comissionado, eu devolvo para ele essa comissão. Então, a gente dá esse cashback para ele de volta. Eu não posso, por regulação, receber comissão de nada. Então, o cliente sabe exatamente quanto que ele paga para mim, e todos os produtos que são comissionados eu devolvo para ele. Tá? O que acontece é que, às vezes, dependendo da carteira do cliente, o que ele vai me pagar, o que ele vai receber, bate e ele, em tese, não está pagando nada. Mas a sensação que as pessoas têm hoje nesse modelo de assessoria, que é comissionado, é de que elas não estão pagando nada. Mas quando, na verdade, às vezes elas estão pagando 1%, 1,5% de comissão. E não necessariamente estão comprando o melhor produto, né? Exatamente. E às vezes assim, não é que às vezes ele está alocando num produto ruim, mas será que é o melhor? Às vezes é o médio, mas é aquele que paga um pouquinho mais, entendeu? O problema é a transparência, né? Transparência. A transparência. A pessoa gosta de achar que não tá pagando, assim, né? O brasileiro gosta de pagar sem saber, gosta assim, de ser enganado, né? Sem embutir, igual o médico que embute o preço lá de alguma coisa naquilo ali, na consulta, né? Fiz o gesso, mas o gesso é de graça, só que a consulta se pagou o dobro sem saber, né? Ou se não, seria como os remédios, talvez, entendeu? O cara falar, olha, compra esse remédio aqui, sendo que você tem 5 remédios. Uma comissão da farmácia de manipulação que ele indica, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Né? Exatamente, né? Então, seria quase que o exemplo de você falar assim, olha, minha consulta é barata, só que eu vou te recomendar um monte de remédio aqui que você vai fazer na farmácia de manipulação que eu te indico, e aí assim, você pagou R$500 na consulta, você comprou R$5.000 de remédio e o cara te pagou R$1.000 de comissão. É um exemplo, tá? Não, ficou bem claro, assim. Então, as coisas quando estão claras, né, em cima da mesa, você se sente mais confiante, né? Tem aquela coisa que a gente sempre conversa, até como equipe, né? Nós somos sócios e você pode achar barato, achar caro, falar, tô dentro, tô fora. Mas a partir do momento que você sabe o quanto você tá pagando, isso aí faz uma diferença total na relação de confiança, né? Claro. Total. Confiança é tudo, né? Total. Então, assim, vocês deram uma zoada em cripto aí e não falaram de cripto. Fala bem, fala mal. O que você pensa desses outras formas? Aproveita e fala de outras coisas. Eu vi você comentando de relógio também, cara. Eu nunca tinha pensado no mercado de relógio de luxo como um investimento. Achei bem legal ter visto isso. Mas assim, erraram um pouco a mão, tá? Eu acho que eu tive até um pouco de culpa nisso. Porque, assim, durante um tempo, principalmente os últimos 2 anos, vamos pegar 1 ano para trás, a janela de 3 anos, né? Porque de 1 ano para cá os relógios praticamente todos caíram pra caramba. A gente teve um boom dessa história de relógio, as pessoas estavam em casa, pandemia, tinha uma escassez muito grande, aí você via assim... O valor de mercado e o valor de boutique, um gap gigantesco. E aí as pessoas começaram a comprar esse negócio com uma ideia de tipo, nossa, eu vou comprar um bem de luxo e esse negócio valoriza. Virou uma profecia autorrealizável, né? Mas na verdade, assim, não existe isso de fato. Existem algumas marcas que têm uma produção muito reduzida e alguns modelos que são relativamente raros e é claro, os relógios também são feitos de materiais muito sofisticados e finos. Então, assim, você teve uma entrada de muita gente que não sabia o que estava fazendo, estava comprando só porque achava que ia subir. Estavam comprando muitos compradores novos, como qualquer bull market, né? Qualquer mercado de euforia. Então, a minha pegada sempre com relógio foi que assim, você pode comprar um bem que você gosta de usar e que se você comprar bem e saber cuidar bem e tal, você ainda tem a chance desse negócio preservar o valor ao longo do tempo, porque qualquer bem que você... A maioria dos bens que você compra, né, um carro, ele desvaloriza. Se comprar, sei lá, um barco, ele desvaloriza, tudo desvaloriza. Só que se você comprar razoavelmente alguns bons relógios que você gosta e tal, provavelmente você não vai perder dinheiro. Então é uma coisa que
para um cara que sou meio bitolado em perder dinheiro, eu sou bitolado em perder dinheiro, né? Até hoje eu não comprei um carro para mim, tipo, eu vendi meu carro em 2016, quando eu fui morar em Portugal, eu não consegui comprar outro, né? Eu uso o carro da minha mãe uma vez por semana, assim, eu prefiro andar de Uber e ando uma vez por semana. Porque, assim, pra mim, o carro é o maior detrator de patrimônio da história, assim. Você perde 30, sei lá, 20% ao ano, fora os custos que você tem com ele. Quando você vai ver, você tá gastando... um carro de, sei lá, 150, 200 mil reais, você tá gastando 30 mil reais por ano. Né, só pra que hoje é um Gol. Né? Que hoje é um Gol. Então, eu dei uma volta completa para dizer que, assim, eu falo muito de relógio porque eu gosto, me apaixonei, tem uma questão, assim, de você estudar a história das marcas, né, os modelos, tentar entender quais são as próximas tendências e tal, não sei o quê. Tem um mercado muito líquido de você trocar, que é legal. Mas, assim, comprar relógio achando que você vai ficar rico, assim, esquece, tá? Inclusive, assim, existem, sei lá, umas 8 ou 10 grandes marcas conhecidas, óbvio, existem muito mais outras, mas conhecidas que esses relógios preservam ao longo do tempo. Todo o resto, você perde dinheiro. Você tirou da loja um relógio de 30, 40, 50 mil reais de uma marca do segundo ou terceiro nível, você tirou da loja, ele já vale 20% a menos, igual o carro. E comprar criptomoedas vai ficar rico? Assim, é difícil saber, né? Mas, assim, eu acredito muito em algumas criptos. Eu comecei a comprar em 2014 e tal, ganhei bastante dinheiro, aí aumentei pra caramba minha posição, tô perdendo dinheiro, óbvio. Mas não tô perdendo tanto, porque como eu comprei muito lá atrás, eu tô perdendo uns 20%. Só, que eu acho que é tranquilo para o ativo que é muito volátil. O problema é que o pessoal compra quando tá subindo, né? Assim, começa lá aquelas meme coins, assim, começa a aumentar pra caramba, aí o cara vê, de repente, um negócio que não tem fundamento nenhum ali por trás, né? E a pessoa vai, começa a comprar, e o negócio inflaciona o preço, aí os caras continuam, e uma hora cai tudo. E, que aconteceu, na verdade, no começo do final do ano. Todos pensam que vai ser o novo Bitcoin, né? Exatamente. Mas o negócio de relógio também tem uma coisa a ver que eu descobri que é muito legal das redes sociais. Que é... Bom, hoje a gente usa, vocês também, né? Usam muito as redes sociais como forma de divulgação do seu trabalho. E assim... as pessoas não querem só que você fique lá falando de finanças. Elas querem te conhecer, querem saber o que você gosta. Então, as pessoas acabam... Eu comecei a falar sobre esse assunto, as pessoas começaram a se interessar cada vez mais. Então, eu tô longe de ser um expert, eu sou um apaixonado. Né? Tem gente que entende muito mais que eu, inclusive vários caras que eu sigo e tal. Tento aprender. É um negócio que é muito legal de estudar e aprender. Mas eu comecei a ver que isso conectava com as pessoas que me acompanhavam. E, eventualmente, o cara que compra um relógio mais caro, ele é um potencial cliente do meu negócio. A mesma coisa poderia ser com carros, né? Só que, enfim, existem outras formas de você atrair cliente além de falar de coisas do seu assunto principal. Então, também virou uma forma que eu gosto. Você não pode forçar a barra, né? Você não pode montar uma rede social e ficar falando sobre coisas que você não entende, claro, né? Mas são coisas que eu gosto. Então, o pessoal sempre me pergunta. O meu Instagram acabou virando um ponto de encontro para falar sobre investimento. A molecada gosta muito de falar sobre carreira comigo. Então, eu tô no banco tal, eu fiz o curso tal, eu quero mudar para a área tal, então me conecto muito com essa galera. Relógio é um negócio legal. Viagem também, o pessoal pergunta muito, então você acaba... Assim, de alguma forma eu acabei... E as perguntas meio Faria Limers, né? Então, assim, aonde levar a gata pra jantar? Qual que é o bar pra encontrar um Faria Limer igual a você? As meninas falam assim, mas então é engraçado. É muito divertido. Dá trabalho. Perde um tempo. Perde um baita tempo. Putz, assim, 24 horas, mas assim, tem umas coisas legais. E você que administra seu Instagram? Uhum. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte de produção, gráfica, produção e tal. Me ajuda em organizar o que vai ser postado naquela semana. A gente precisa mais de conteúdo desse tipo. Aí ele fala, o que você tem? Vamos postar mais Reels do que... Essas coisas que eu não entendo direito. Mas a rede social é muito legal porque
o feedback é instantâneo. Então, você começa a fazer uma coisa, as pessoas começam a gostar. Aí, você faz uma coisa, as pessoas não gostam, não curtem, então você fala, meu, esse pessoal não tá gostando. Exato. E relógio começou com essa história. Eu percebo a mesma coisa, assim, eu jogo tênis, toco bateria. Cara, o paciente chega, eu nunca vi nada, primeira vez. Ah, doutor, mas vi que você joga tênis, não sei o que, você não joga tênis e não sei o que. Torce pro Palmeiras. Palmeiras, pô, o doutor é palmeirense e tal. E vira essa aí, cara. Mas a rede social, na verdade, ela é o que a gente é, cara. Se você tenta ser outra pessoa, você se Agora, lascou. Isso não que tem como. Isso que o Breia falou sobre os relógios valorizarem tudo, isso toca numa ferida minha, cara. Minha mulher às vezes compra bolsa, cara. E bolsa às vezes valoriza, cara. A mulher usa 6 meses a bolsa e a bolsa valoriza, cara. Isso aí você fala assim, cara, eu sempre fico puta, Valoriza, mas ela não vende. Gastar dinheiro, às vezes vende, cara. Vende. Às vezes vende, cara. Ela coloca no enjoei, essas coisas. E vende, cara. Ou seja, ela usou 6 meses, um negócio de marca, deu uma ostentada e o negócio valorizou, cara. E fala assim, cara, infelizmente eu não sabia nada do que eu era contra e infelizmente tem que dar o braço a torcer. Fala pra ela vender, então. Pô, cara, é absurdo, bolsa de 100 mil reais. Vai fazendo trade com a bolsa. Trade com a bolsa, exatamente. O Luciana vendeu 2 bolsas pra comprar uma que ela queria muito. Ela falou, você não tá usando, tá... E, cara, relógio também é assim, então também é legal, assim, você fomentar desapego. Muito bom. Legal. Mas você falou uma coisa que me chamou atenção para uma coisa, relacionamento, né? Eu acho que relacionamento é a base de tudo, e eu cheguei em São Paulo por causa do Francesco, cheguei encontro o Fernando, e de repente as coisas vão se conectando e vão virando, hoje acabamos de te conhecer, e você nunca sabe as coisas até onde chegam, né? E a internet, ela traz essa possibilidade da gente fazer relações, né? Isso eu acho sensacional, eu sou apaixonado. E para nós, da área da medicina, a gente enfrenta uma resistência. É um tabu, cara. É um tabu. Você muito fica... mais pra... Se bem que no mercado financeiro deve ter também, assim, né? O pessoal que é mais do mercado, assim, e não gosta dos influencers e fica essa coisa, né? Aí junta vocês, por exemplo, que são do mercado, mas se tornaram influencers também, né? Eu acho que você sofre um pouco do que a gente sofre de picaretas. Então, gente que não sabe do tema ou que quer só ganhar dinheiro com o negócio, mas não quer entregar um negócio de qualidade. Então, acho que talvez você sofra por causa disso. Então, cara inclusive, eu fiquei conhecido por causa de desvendar também. Eu esqueci desse ponto. Eu fiquei conhecido por desvendar as pirâmides e apontar quem são os picaretas, né? Mas isso dá muita dor de cabeça, então eu parei um pouco. Você tava com medo de morte? Tava, de verdade. O que eu denunciei tá preso hoje. Não foi porque eu denunciei, ó. Fique bem claro. Mas assim, que eu falava assim, cara, isso aqui é um absurdo, o cara foi preso, né? Então... mas assim, você é um cara bem informado, você entrega bons produtos, e se divulgar isso, você tomar conta dessa rede, entregando bons produtos, cara, é super importante, porque se deixar na mão só dos picaretas, cara, esses caras tomam conta. Cara, você não tem a menor dúvida, a capacidade do picareta em dar golpe é muito maior da nossa capacidade de criar um conteúdo de qualidade. O cara te convence a qualquer coisa. Porque o picareta, ele tá disposto a tudo, então assim, ele tá disposto a te vender... enfim, não consigo imaginar um produto de ortopedia. Ação da Americanas. Sim, eu já sei. O cara ortopedista faz crescer 5 centímetros em uma semana. Imagina. Tem uma técnica revolucionária aqui que eu consigo aumentar a tua canela em uma semana, entendeu? Assim, é o que acontece no mercado financeiro. Exatamente. Exatamente. Então, cara, como que você chegou no mercado financeiro? Assim, você daqui de São Paulo, eu já vi, eu quis fugir um pouco das perguntas, que eu vi que você respondeu em muitos lugares as mesmas coisas, de você estudou, onde que você é daqui do Itaim, você acabou soltando, mas assim, como que você chegou no mercado e por que você virou cofundador da Nord? O que isso significa para você, assim, na sua vida, de crescimento, de conquista? Então, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu jogava futebol, eu queria ser jogador, mas eu não tinha maturidade para aceitar o que precisa ser para ser um jogador de futebol. Foi engraçado isso, né? Eu reencontrei um amigo meu que jogou agora, tem a minha idade, eu joguei com ele 14 anos e conversei com ele essa semana, que ele talvez seja nosso cliente lá, tá conversando. Mas assim, demanda muita maturidade e muito esforço, muito mais que talento, né? Mas ele virou profissional? Virou, jogou Série A, Série B. Eu sei quem é, ele tá dirigindo meu time agora. Não, ele vai se aposentar agora. E ele falou assim, cara, assim, você era muito mais técnico que eu, muito melhor que eu. Ele falou assim, eu sei, eu lembro que você era muito mais determinado, dedicado, disciplinado, né? Então, assim, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu tava muito
bravo, porque eu achava que era um negócio assim que não tinha muito, não era muito justo. E a vida não é justa, de verdade. E eu achava que era muito injusto. Eu passava pelos times, os clubes, e eu não era reconhecido e tal. Chegou uma hora que eu falei, quer saber, desencana. Mas eu continuei jogando futebol de salão, profissional. E aí meu pai falou, você vai ter que fazer uma faculdade. Futebol de salão pode ser, continuar jogando, mas você vai ter que fazer uma faculdade. Aí eu prestei 4 faculdades, meio que, assim, faculdades não de primeira linha, porque eu não tinha nem estudado para isso. Aí fui e peguei a primeira que dava pra fazer à noite, que eu jogava bola de manhã à tarde, comecei a fazer economia e larguei o futebol. Falei, meu pai falou, por que você não vai trabalhar no mercado financeiro igual seu tio trabalha? Eu falei, tá bom. Aí eu liguei pro meu tio e ele falou, Você tinha quantos anos? Desculpa. 18, 19. Aí meu tio falou, tem um estágio aqui, você quer vir e tal. Eu fui, né? Fui trabalhar numa corretora chamada Link. E, putz, cara, eu fui mordido muito rápido, assim, pelo bichinho, assim, porque, você chega num lugar que é um lugar, assim, mesa lotada de gente, o pessoal trabalhando pra caramba, gente fina, assim, clima de vestiário de futebol no final do dia, mas durante o dia todo mundo trabalhando pra caramba, gente de várias formações, né, era muito democrático, tinha gente que vinha do pregão trabalhando na corretora, então gente simples que subiu, e eu achei aquele lugar animal, assim, né? Gente inteligente pra caramba, assim. Eu fiquei alucinado. E aí comecei. Isso foi em 2005. 2005, tinha 19 anos. E eu já tinha feito um outro estágio e tal. E aí, peguei gosto do negócio. E assim, sei lá, também 5 anos depois, eu comecei a ver que eu falei assim, cara, se eu trabalhar muito bem no que eu faço aqui, eu posso me dar bem, né, fazendo uma coisa que eu gosto e ganhar mais que esses meus amigos que estão jogando lá na 2ª divisão, 3ª divisão, os caras estavam no Palmeiras, São Paulo e Santos, mas depois sobe profissional, aí vai jogar na 2ª divisão, vai rodar o mundo. Quando eu vi, assim, com 26 anos, eu já tava muito na frente de todo mundo, mesmo os caras estando bem no futebol. E com uma carreira que é muito mais volátil. O cara machuca o joelho, acabou. O cara, enfim, é uma carreira difícil pra caramba. A gente acaba... né? Ilimitada, né? A gente acaba olhando só Só a ponta do iceberg. 95% dos jogadores profissionais ganham menos do que 20 mil reais. Então, né, a gente acaba olhando lá só os caras ganham milhões, mas assim, 95% ganham menos de 20 mil reais. E 20 mil reais é um baita salário. Só que pra você ganhar dos 20 até os 37, não é. Você vai... Ou você parar de jogar. Então, foi um pouco essa a minha história, assim. Eu passei por vários lugares e tal, comecei no mercado em 2005, 2008, teve o crash. O crash da bolsa. Né, eu tava operando lote lá e tomando aquelas palada na cabeça, que foi ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque com 2005 a bolsa subiu. Falei, nossa. Com 2006 subiu. Falei, nossa, sou um gênio. Em 2007 subiu de novo. Falei, cara, mais 2, 3 anos aqui e acabou. Aposentado. Aí em 2008 tomei uma na cara, assim, falei, nossa, foi a melhor coisa. Aí você fica muito mais humilde, né? Aprende. Mas a pancada ensina muito mais, com certeza. Mas aí, enfim, as coisas da vida, né? Fui aprendendo que no mercado financeiro você tem que ter muito mais resiliência, trabalhar duro do que o talento. Obviamente tem pessoas muito talentosas, inteligentes, e aí essas pessoas vão... Mas o mercado financeiro ele premia muito isso, né? As pessoas que trabalham duro, são resistentes, resilientes. A vida, né? A vida também, com certeza. E, eu fui encontrar a Marília, a Bruce, a gente teve um outro sócio, o Ricardo, que já não tá mais com a gente, e depois montamos lá a Nord, estamos com 70 pessoas hoje, 50 e poucos mil assinantes, temos 2 bi já de dinheiro dos clientes, a gente cuida de 2 bi sob gestão, né, sob aconselhamento, dá para dizer assim, temos uma asset, montamos um fundo de previdências, agora estamos fazendo bastante coisa. Eu vi que você colocou no Instagram o fundo de previdência, conta pra gente aí, até porque o médico aí é o público que consome bastante, né? Tudo que a gente faz lá é assim, é uma coisa que a gente acredita e é uma coisa que as pessoas pediram. Como a gente fala todo dia ali com 50 mil, 60 mil, às vezes mais do que isso, as pessoas falam, eu não quero ler, eu não tenho dinheiro para 1 milhão para contratar o serviço de wealth de vocês. Não tem um produto que eu possa investir R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, juntar uma poupança? A gente ficou estudando isso 8 meses. Eu podia ter soltado essa previdência há 8 meses atrás. A gente parou, pensou, discutiu, brigou, e voltou, até que chegou o momento que a gente conseguiu formatar um produto que a gente achou que era legal. O produto que eu botaria o meu dinheiro, que eu tenho, aliás, o dinheiro, eu fui o primeiro cotista do fundo,
que tem o dinheiro, que vai ter o dinheiro dos meus afiliados, que vai ter o dinheiro quando eu tiver filho lá também. Então a gente montou realmente um produto que a gente acredita. Então a gente está divulgando bastante isso agora. Também quem quiser conhecer é só entrar lá no site da nordasset.com.br e conhecer. Pode ser uma alternativa para quem quer montar uma previdência, juntar pouquinho, pode ser para os filhos muito novos, né, juntar uma poupança para o futuro, ou pode ser mesmo para a própria pessoa. É uma previdência mais conservadora que a gente fala. Não, desculpa. Porque a gente tinha uma previdência super arrojada. Mais conservadora, que é a primeira que a gente lançou, que é um fundo de ações com renda fixa. Essa é uma previdência multiportfólio, né, multiativos. E é um produto para dar CDI mais 2, CDI mais 3, enfim, de forma bastante consistente. Então é um produto legal, assim, que a gente gosta. Você tocou num ponto muito legal aí, que é falar, eu colocaria o meu dinheiro, fui o primeiro cotista. Isso a gente usa muito na medicina, né? Que às vezes você discute... Seu filho, exatamente. Você filho. discute alguma doença com os pais e fala, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Aí os pais sempre falam, doutor, se fosse seu filho, é sempre que eu uso de argumento. Se fosse meu filho, eu faria isso. Então, acho que não tem uma forma melhor de você convencer alguém. E claro, você está falando do coração mesmo. Mas eu colocaria meu dinheiro nisso, eu faria isso. Isso é a melhor coisa que acho que você pode fazer para aconselhar um cliente. Não, eu sou a cobaia de tudo que a gente faz lá, praticamente. Todos os produtos que a gente lançou, eu fui o primeiro a botar dinheiro. Mesmo não tendo mesmo aquele produto especificamente não fazia sentido para mim, eu fui. As pessoas têm um pouco de preconceito com essa história de previdência, né? Talvez por causa da questão das previdências bancárias, né? Tudo que às vezes tinha uma rentabilidade ruim, aí o cara fazia um plano depois para renda vitalícia, que nem sempre era muito bom, né? Mas é diferente, né? Não sei se você quer comentar o que é um veículo de previdência e como que isso enfim, pode ajudar a pessoa. O veículo de previdência, ele é espetacular, porque se você faz a declaração completa, né? Se você recolhe lá até os 12% da tua renda bruta, você desconta isso vai virar um benefício para você no futuro, então você abate do teu imposto de renda ali até 12% da renda bruta, no PGBL, P de pato. Ou não, você pode fazer um VGBL. Então, empresário, você já recebe como dividendo, você vai fazendo uma contribuição ali que pode ser mensal ou esporádica, do jeito que você quiser. Você investe num fundo ou vários fundos ao mesmo tempo. E lá na frente, depois de 10 anos, você vai pagar a menor alíquota sobre o rendimento, que é 10%. É uma alíquota muito baixa em cima. E você não vai pagar come-cotas, porque fundos tradicionais hoje tem o come-cotas, que vai roubando um pouquinho da tua rentabilidade todos os anos. A portabilidade tem uma vantagem que você pode portabilizar de um fundo de ações para renda fixa sem ter que resgatar, porque no fundo tradicional você aplica, ficou muito grande na minha carteira, resgata, paga imposto. Você pega o líquido. A previdência você vai fazendo portabilidade, o estoque você mantém, né? O benefício da tributação você vai carregando para sempre. E você pode começar com uma previdência super arrojada e ao longo da tua vida você vai portabilizando isso sem ter que resgatar, então você vai garantindo que aquele estoque vai sendo preservado na alíquota regressiva, porque ela começa em 35 e termina em 10. Então é um veículo que é muito legal pro longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo, digo, acima de 10 anos. O problema era que os bancos dominavam isso. Opa, desculpa, olha, foi só a segunda. Os bancos dominavam. Então o que os bancos faziam? Taxa de carregamento. Quando você aplicava, você já tomava uma na cabeça. Depois, taxa de resgate. Eles podiam cobrar na hora de resgatar, você pagava mais na cabeça. Eles investiam assim, 100% numa LFT, né, num título do governo pós-fixado, que rendia ali CDI. Só que te cobrava 2,5% de taxa de administração num produto que deveria cobrar, talvez, 0,5%, 0,6%. Então, as pessoas acabaram tendo uma impressão de que a previdência era ruim. Existe a previdência como produto e casca, ela é excelente. E aí você tem que pensar, quais são os produtos, como que eles vão ser alocados. Então, se é renda fixa, multimercado, ações, ativos internacionais ou um multiportfólio, como a gente fez lá na Nord. Então você tem que escolher o melhor formato, ver se as taxas são ideais e escolher o melhor produto. Essa é a beleza aí, vamos dizer assim, da Previdência. Acabou ficando muito com essa pecha ruim, porque o cara escolhia o plano errado, escolhia PGBL em vez de VGBL, escolhia
é progressivo ao invés de regressivo. Aí o cara, quando precisava resgatar, fala, não, aqui você vai ter um pênalti muito grande, isso aqui é de longo prazo e tal. E como tinha umas taxas muito gordas, as comissões eram muito altas, né, e os produtos eram muito ruins, havia uma indicação muito grande dos próprios bancos, os gerentes venderem, né? Então, acho que foi um pouco essa pecha, mas só para terminar, hoje a quantidade de produtos, então, né, modalidade, POV, o regime de tributação, regressivo ou progressivo, isso é o primeiro que você tem que entender. E depois os produtos, a gama de produtos de previdência hoje é gigantesca. Você não precisa ter só no Itaú, você pode ter de qualquer gestora das 20, 30, 50 melhores gestoras do Brasil sem ser dos grandes bancos, né? Então, por isso que é muito bom. Hoje tem grandes fundos aí, né, que são fundos que, enfim, as pessoas gostam, tem boa rentabilidade, a equipe é boa e são fundos que eles estão disponíveis no formato previdenciário também, né? Exatamente, assim, praticamente o mesmo fundo, né? Virtualmente o mesmo fundo está disponível nesse veículo também. Francisco, você falou que você entrou na Nord com esse propósito de ajudar os médicos, os colegas, né, com faz um merchan aí agora. Ó. Exato. Você é médico. Qual o portfólio? Qual o valor inicial? Como é que faz para chegar até você? Vamos colocar daqui a pouco o seu Instagram aí também. Não, acho que é isso. Na verdade, a ideia era tentar... Porque eu percebia isso. Eu fiquei brincando do financeiro aqui do Breia, mas é porque eu percebia justamente isso, assim... quando eu comecei a conversar sobre investimento com gerente de banco, assessor, essas coisas, o cara ia falar, não, CDI, não sei o quê. Pô, eu não sabia nem o que era o CDI, né? E era a mesma coisa que eu sentia, assim, que alguns pacientes tinham com a gente, né? Que a gente fala as coisas e o paciente não entende o que você está falando, né? Então, eu pensei, né, que talvez a gente primeiro pudesse dar um pouco mais desse ar de... E outra coisa que eu nunca sabia o quanto... Eu sempre tinha a impressão que eu estava sendo enganado, né, pelo gerente ou pelo assessor. Então, eu achei que talvez eu pudesse dar um certo ar de credibilidade, assim, para alguns colegas, tudo... E tentar passar confiança, né, de que aquilo que eu tô falando eu não tô tentando enganar a pessoa, né, e tentar traduzir da melhor forma possível como eu tento fazer com os meus pacientes, enfim, de traduzir de uma forma que fique palatável. Claro que às vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa e fala palavras que as pessoas não entendem, né, você acaba acostumando, assim como eu faço isso como médico, mas eu tento me policiar também. Então, acho que a ideia era isso, e aí, geralmente, lá na Wealth é acima de 1 milhão, né, nessa parte que eu tô atuando. Tem alguns clientes que entram com um pouco menos, mas são geralmente clientes que estão, enfim, começando a carreira e tem um potencial de ir aumentando mesmo, então até acaba entrando um pouco menos. E a ideia é tentar fazer essa consultoria de uma forma, enfim, sem conflitos de interesse, né? E entendendo, né, eu falei até brincando assim, que eu acho que o médico entende a dor do médico de saber quais são as dificuldades e os problemas e tentar, né, fazer isso de uma forma quão difícil é depender de um plantão, quão difícil é depender de um convênio. Exato. E aí, Breia, alguma consideração final, cara? Obrigado pelo convite, estou à disposição. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais aí, é @Renato Breia no Instagram, tem o nosso YouTube da Nord, se cadastra lá, eu tô no Twitter também, enfim, o Francisco também aí tá no Instagram. Pega a dica de onde levar a mulher, né, onde arrumar uma namorada. Eu tô solteiro, agora vou dar umas dicas também, de onde achar uma... Se eu falar muito, depois... Uma Farah Limers também, quem sabe? Eu te aviso. Francisco, considerações finais, aí alguma coisa que faltou falar? Não, acho que eles cobriram várias das coisas aí, enfim... Acho que o principal era tentar trazer um pouco pro público médico aí, que, enfim, algumas noções de investimento. Eu tive a ideia de chamar o Breia, porque, enfim, um cara que eu acho super legal e fala muito bem e tem essa visão aí do planejamento financeiro, da ideia da educação financeira, né, para as pessoas, que é uma coisa que eu acho que é importante, não só para o médico, mas para todo mundo, né? Então, eu queria agradecer muito mesmo, assim, e deixar uma mensagem só para finalizar, eu que venho do interior, né, então, via a realidade dos médicos fora de São Paulo, assim, não esperar esse 1 milhão, né, para começar a investir. Eu acho que de tudo que a gente conversou, tem muita coisa
para a gente tirar a ideia de poupança, de investimentos básicos e tal. Eu acho que foi sensacional. Obrigado de verdade. Agora que vocês estão ricos, tem que ser cliente agora. Vocês estão tudo ricos, agora você tem que ser tudo cliente do Eu não tô rico ainda não, mas pretendo ficar igual o Francesco um dia. Isso aí. Não, mas assim, é legal agora, sem babação de ovo, mas com bastante babação. O Francesco é um cara de ponta, assim. O que a gente faz da ortopedia pediátrica, somos os 3 aqui, ortopedia pediátrica. O Francesco é uma pessoa que eu tive a sorte de conhecer e de me relacionar, impulsionou a minha vida. E eu falo isso sempre, ele, doutor Amâncio, várias pessoas aqui. Estar em São Paulo é sensacional. Eu estou apaixonado pela cidade, sou mineirinho aqui, cruzeirense, apaixonado. Nem tinha percebido o sotaque. Nem deu para perceber. Nem percebeu. Ontem uma paciente falou, doutor, você está perdendo o sotaque. Eu falei, será? Mas assim, então o relacionamento é muito importante. Assim, a gente tem que estar muito aberto a isso, assim. E acho que essa dica, eu sempre falo isso aqui, mas eu acho que isso é para o colega que está terminando a residência, começando, porque muitas vezes você talvez não saiba, mas o ortopedista, quando ele sai da residência, ele sai muitas vezes abatido, porque é tanto assédio moral, é tanta pancada, que esse cara que está fazendo a prova agora, que é o nosso público principal nesse momento, é um cara que precisa de ouvir isso, sabe? Que vai dar certo. Vai dar certo, o que ele está fazendo vai dar certo, as escolhas vão dar certo. E obrigado demais, de verdade mesmo, assim, seu tempo, que é o que mais tem valor para nós, né, o tempo é difícil para nós. Obrigado, Francisco, de verdade. E aí, obrigado, Fernando, pode concluir. Muito aí. bom, só concluindo aí, queria agradecer também, mais uma vez, Francesco, mais uma vez, oportunidade, disponibilidade, ele que foi o link entre a gente e o Breia. Breia, obrigado por você ter vindo, cara, você é um cara que eu sigo há bastante tempo. E, putz, quando eu fiquei sabendo que você viria, foi bem bacana saber que você é um cara também que, putz, preocupado, hoje gravando a Jovem Pan, é um cara que tem um monte de compromisso e pode estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. E acho legal que você faz uma coisa muito pé no chão. Você não é um cara que promete coisas absurdas, não promete rentabilidades absurdas, mas você é um cara que fala a nossa língua, é um cara com qual a gente se identifica. E muito legal ter você aqui com a gente, foi uma grande honra, um grande prazer. Foi assim que eu traduzi o que eu achei da Nord, assim, eu achei os caras muito pé no chão, por isso que eu acabei gostando mais da Nord. Achei incrível. Obrigado, pessoal, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, prazer foi O Instagram do Francesco. Tá aí. E do Breia também. E do Breia tem também, e-mail, se alguém e-mail. quiser mais informações também aí. Muito bom. O Breia é muito acessível também, todos muito acessíveis, certo? Ativa o sininho. Dê o like. Dê o like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Esse foi mais um ótimo Ortopcast.